Olá pessoal, bem-vindos ao Resenha do PC. Eu sou o André Gugel do Procurement Club. Hoje eu estou aqui com o Edu Paulsen para falar um pouco do mundo dos esportes, mas ligado a essa questão empresarial, do mundo do negócios ligados ao esporte também. Lembrando que o Resenha do PC é um programa patrocinado pela Level Group e a gente está sempre postando os nossos episódios em todas as redes sociais, também no nosso portal de conteúdo Procurement Digital, procurementdigitaljunto.com.br, e ative o sininho do YouTube para você ser notificado dos nossos próximos episódios, ok? Então vamos aqui conversar agora com o Edu Paulsen. Edu, obrigado por você ter vindo hoje aqui para bater esse papo com a gente. Uma coisa que a gente estava devendo para quem acompanha a gente era falar um pouco sobre essa questão do esporte. A gente já tem um bate-papo prévio aqui, né? Só para compartilhar com quem está assistindo agora. A gente fez uma pesquisa, né, junto a aqueles caras que seguem a gente. E o esporte é trend topics em todas as pesquisas que a gente faz. Todo mundo gosta, todo mundo comenta, todo mundo sabe alguma coisa, ou todo mundo acha que sabe muito. E a gente falou assim, pô, a gente está devendo trazer um cara legal aqui para falar sobre esse assunto, mas principalmente ligado à questão do business, né, a questão do negócio. Então você é um achado aí para a gente, obrigado pela tua presença. E eu queria começar, cara, passando a bola para você contar um pouco da tua história, né? Como é que você caiu nesse negócio aí do mundo esportivo, né? Como é que esse negócio veio para a vida da tua vida, de uma forma geral? É, e qual é, né, a tua relação, né, com o esporte? Será que você... Eu já sei, mas não é para mim que você vai contar, para quem está assistindo, né? Conta um pouco essa história. Legal, obrigado. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. É sempre muito bacana poder participar de programas como esse para contar um pouquinho da história e falar do mercado, porque, como você comentou, o esporte é algo fascinante. Então, o interesse das pessoas começam como entretenimento e depois ele desenvolve para o mundo dos negócios. Bom, a minha relação começou desde pequeno. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol, como a maioria das crianças do Brasil, mas infelizmente não fui prendado com talento. Então, quando com 5, 6 anos, meu pai me botou para jogar tênis, me incentivou. E aí eu comecei a carreira do tênis, joguei tênis minha vida inteira. Joguei campeonatos primeiro em Niterói, a cidade que eu nasci no Rio, depois estadual, depois brasileiro. Já mais velho, comecei a jogar profissional, até que eu interrompi para fazer a faculdade. E aí fiz toda a faculdade, tive a oportunidade de trabalhar na empresa júnior, foi onde eu comecei minha carreira mesmo, na empresa júnior da PUC-Rio. E ali eu comecei a entrar no mundo dos negócios, até que no finalzinho da faculdade eu fiz uma carreira de marketing esportivo e ali eu vi que eu podia unir as minhas duas paixões, que era o marketing e o esporte. E eu entendi que uma das minhas frustrações de não ter sido um esportista poderia ser amenizada, eh, ainda que eu não tenha participado ativamente como protagonista do esporte, eu podia continuar trabalhando no esporte. Então foi ali que eu fui primeiro impactado por esse mercado, e a partir daí, ali, naquele momento, eu estava trabalhando na Globo, nada a ver com esporte, na área de ISP, que é a parte de servidor de internet. Ali eu tomei a decisão que eu ia começar a trabalhar com esporte, ia trabalhar com esporte pro resto da minha vida. E aí eu entrei na Dream Factory, no braço de esporte da Dream Factory, que hoje é um grupo bem grande, mas na época a gente estava ainda começando esse braço com a Maratona do Rio, Corrida da Ponte, o Brasileiro de Kitesurf. A gente tinha alguns eventos esportivos e eu sempre trabalhei com essa parte de desenvolvimento comercial, desenvolvimento do produto. E dali eu fui efetivado ali, comecei minha carreira e passei para o esporte interativo, onde eu fiquei 8 anos da minha vida. Entrei no esporte interativo quando ainda era pequenininho, pouca gente conhecia, as pessoas perguntavam se era TV interativa, cada um chamava de um nome, quase ninguém conhecia, até virar o monstro que virou quando a gente comprou a Champions League, na TV paga, quando a gente vendeu o negócio para Turner, e aí em 2017 a gente, a convite de uma pessoa que era meu chefe no esporte interativo, que trouxe a Minutpedia para o Brasil, eu me juntei a ele, fui segunda pessoa no Brasil, e a gente teve a oportunidade de trazer tanto o 90 Minutos quanto a The Players Tribune para o Brasil. Então, resumindo um pouquinho, essa é a minha carreira dentro do esporte. Agora, Edu, você me falou que ainda na época que você jogava tênis, você chegou a competir também, né?
Então você tem esse negócio da competição, de se preparar para uma competição, de né, ganhar, perder, etc. Competi desde pequeno. Com 9 anos, eu comecei a jogar tênis com 6, 2 anos antes do Guga ser campeão de Roland Garros pela primeira vez. Mas eu comecei a competir com 8, 9 anos e eu competi até meus 17 anos. Como eu falei, eu cheguei a jogar algumas competições profissionais. E era muito legal porque, eu falo que eu fui muito prendado da família que eu vim e da estrutura que eu tive, porque meus pais sempre me apoiaram e o time que eu fiz parte sempre me apoiou. Então a gente sempre era uma rotina muito pesada. Eu tive uma infância e adolescência muito pesada, porque depende muito da disciplina. Hoje, para você ser um atleta no Brasil, requer muito. Olha que eu não virei um atleta, mas ainda assim eu treinava, eram 365 dias por ano dedicado ao esporte, literalmente. Inclusive sábado e domingo, não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha Natal, Ano Novo, aniversário. Todos esses dias estava dentro, se não estava dentro da quadra, estava fazendo preparação física, estava fazendo alguma atividade de psicologia, parte de nutricional. Então, tinha uma equipe em volta do nosso time, não era só eu, a gente tinha uma estrutura eram 8 meninos que competiam pelo Brasil, e a gente, nas diversas categorias do infanto juvenil, e a gente tinha toda essa estrutura à nossa volta. Então, eu posso falar que a gente sempre foi muito prendado, assim, pela estrutura que a gente teve, e não é barato você, quando jovem ainda, ter oportunidade de fazer jogar torneios no Rio Grande do Sul, torneios em São Paulo, torneios no Rio, torneios em Brasília, torneios no Nordeste. Você ter a flexibilidade para viajar é sempre muito difícil. E algo que o nosso técnico sempre exigiu foi que a gente conseguisse conciliar com o colégio. Porque quem tivesse uma nota baixa no colégio não poderia participar, porque simplesmente precisaria se dedicar mais aos estudos. Então, assim, era uma premissa para a gente poder faltar aulas e poder se dedicar ao esporte que a gente tivesse ok no colégio também. Então, é uma rotina pesada, mas eu sou muito grato, porque eu acho que isso foi parte grande da minha formação como pessoa e como profissional. Então, toda a parte de disciplina, motivação, determinação, vem daí. Você me lembrou uma reportagem que eu assisti uma vez do César Cielo, que ele falou que para ser um atleta olímpico você tem que gostar de treinar, né? Treinar com dor, treinar cansado, treinar sem vontade, mas tem que treinar. É isso. E aprender a abrir mão de algumas coisas. É muito difícil para um adolescente de 14, 15 anos, que tá vendo todos os seus amigos desbravando a vida, começando a conhecer gente, começando a se interessar por meninos, meninas e começando a viver uma vida social. E você tem que abrir mão de muita coisa, porque festinhas de 15 anos que às vezes iam até 4, 5 horas da manhã, eu tinha que sair meia-noite, porque 8 horas da manhã no dia seguinte eu estava na quadra. Então, não é que eu não ia, não é que eu não participava. Eu participava, mas tudo limite, né? eu tive que aprender essa questão do limite, da disciplina desde cedo. Agora, Edu, você falou uma coisa legal antes da gente começar aqui, até para a gente começar a entrar nessa história do business, né? Que é a conceituação do que é um esporte, do que é uma atividade física, lembra que você comentou? Explica para a turma o que é um esporte, né? Pois é, acho que o bacana quando a gente começa a olhar o esporte como um business é porque o esporte sem o público, sem a audiência, vira uma atividade física. Você pode praticar qualquer atividade física que sem audiência vai ser uma atividade, você está exercitando o seu corpo como qualquer outra coisa. Se você estiver correndo, jogando bola, jogando tênis, jogando vôlei, jogando basquete, enquanto não tiver um público, uma audiência, uma competição, aquilo vai ser uma atividade física. Então, o esporte, ele só vira o esporte, ele só passa a ter um atrativo uma vez que ele tem uma audiência, uma vez que ele tem um público, uma vez que ele tem um grupo de pessoas que veem aquilo como entretenimento e acompanham e entendem, tem um time, torce para alguém ou para uma pessoa ou para uma equipe. Então, esse é a grande maravilha do esporte, né? E aí envolve aquela questão da paixão que você também comentou, né? Exatamente, que dentro do marketing, normalmente se fala dos 4 P's, que alguns já falam que é ultrapassado e entende-se que já pode ser ultrapassado, mas lá atrás, quando isso ainda era vigente, a gente falava dos 4 P's de marketing, mas dentro do marketing esportivo a gente adicionava um 5º P, que é o P de paixão. Porque quando a gente para pensar no esporte, um torcedor de algum time, ele não vai comprar um produto que seja de outro time, porque ele tem aquele
P de paixão ali. O cara que, vou trazer o tênis de novo, o cara que é um grande fã do Federer, ele vai comprar a linha de roupas do Federer, porque ele gosta daquilo, ele quer se espelhar naquela pessoa, naquele clube ou naquela entidade, é, naquele personagem, né? Então, esse P de paixão é algo que está muito dentro do marketing esportivo, e que sabendo usar, ele pode ser muito benéfico. Aí você já deu a introdução para um assunto, né? Na verdade, para dois que eu queria discutir, eu trazer aqui contigo. A primeira, você falou da identificação do clube e trouxe um exemplo de um atleta, que é o Federer, né? Que é a mistura da paixão pelo clube, mas também a paixão por atletas, Uhum. né? E a gente estava até conversando, né? Eu trouxe o exemplo do Michael Jordan, né? Que, até comentando para a turma aqui, aquele filme que está na Netflix aí que fala da história dele com a Nike. A Nike era traço, né, na questão do basquete, e o Michael Jordan, em função daquela linha lá do Air Jordan. Fala um pouco, aí já entrando na questão do business, né, cara? E também do marketing que você comentou, né? Como é que a indústria se aproveitou, entre aspas, dessa paixão, nesse quinto P que você falou. Se quiser, eu já citei um case, mas se quiser citar outro, fica à vontade. Para alavancar o negócio, aproveitando essa questão justamente do consumidor apaixonado, seja pelo clube, seja pela figura do Claro. atleta. Claro, acho que até foi um exemplo muito bom, porque o Jordan foi um dos primeiros um dos primeiros grandes ídolos assim que o esporte mundial viu. E eu acho que ele foi a primeira, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros atletas a trabalharem ou trabalhar o marketing em volta dele. Então, estar associado a uma marca, usar, ser representar uma marca, então aquele atleta é a cara de uma marca, no caso da Nike. Mas a partir dele, isso desenvolveu muito, e hoje em dia a gente vê atletas com a sua imagem muito forte, muitas vezes atletas que são vistos como celebridade, né? Então, uma das coisas que a gente falou mais cedo de como um atleta, no passado, ele era menos celebridade e hoje ele é muito mais celebridade. Então, hoje, se você abre uma revista, se você está andando na rua, se você liga uma televisão, abre um site, um celular, provavelmente você vai ver alguma campanha publicitária de uma marca que tem um atleta envolvido, seja ele do futebol ou qualquer outro esporte. Então, o atleta ele passou a criar essa imagem, ou melhor, as marcas passaram a olhar para o atleta como mais do que um atleta, mas uma representação de valores. O que aquele atleta representa? Vitória? O que aquele atleta representa? Ousadia? O que aquele atleta representa? Cada atleta traz consigo alguns valores que algumas marcas querem se associar, e elas começaram a usar o atleta, a idolatria por um atleta, para reforçar essas associações, esses assets que a marca normalmente traz. E o poder, né, de comunicação que o esporte tem é uma coisa animal. Só pegando exemplo, talvez do evento esportivo mais consumido no planeta, que é a Copa do Mundo, né? Você vê crianças, às vezes, em países extremamente miseráveis, com uma camisa do Messi, né, sei lá, de um jogador aí que referência, né, no esporte, né, e a audiência de uma final de Copa do Mundo é uma coisa animal, né? Então, assim, você falou uma coisa legal, né, que as marcas utilizam porque, de fato, existe essa identidade, né, do consumidor com aquele cara, mas esse poder de viralizar também a imagem do atleta aí, do clube ou da seleção, no caso, como você teve exemplo, é uma coisa incrível que o esporte adquiriu e cresceu muito nisso nos últimos anos, né? Como é que o negócio fez esse negócio dar essa estilingada? A FIFA, inclusive, é mestre nisso, né? Pegou um negócio e, puf, viralizou. Eu acho que hoje existe um dilema, e são duas vertentes diferentes das entidades, e aí entidades não só clubes, mas comitês olímpicos e confederações, e do atleta. Acho que são duas vertentes completamente diferentes. Eu acho que a vertente do atleta, ela está muito associada a esse marketing pessoal e atributos claros que o atleta traz e representa. E muitas vezes elas estão desassociadas. Tanto que, às vezes, um atleta é patrocinado por uma marca e o clube que ele joga, que ele participa, é patrocinado por uma marca concorrente. Então, você tem um atleta com Adidas e o clube ele tem que vestir Nike. Então, ele tá de Nike no corpo inteiro, mas no pé, no caso do futebol, ele tá de Adidas. Então, assim, isso mostra essa dissociação. No caso das entidades, aí eu já vejo de duas formas diferentes. Você tem as entidades que elas guardam mais a parte romântica do esporte,
blindando um pouco as marcas. Não vou falar blindando, porque hoje ninguém blinda 100%. Mas, de alguma forma, por exemplo, o Comitê Olímpico, se você assistir a qualquer Jogos Olímpicos, qualquer Olimpíada, você vai ver que você não tem marca. É um ambiente livre de marca e aquilo é proposital. Por quê? Para focar 100% no esporte. Vamos tirar a poluição, o máximo de poluição, para que o esporte seja o único protagonista ali. O esporte, o time, o atleta, etc. Do outro lado, você tem um outro evento. Vou evitar a Copa do Mundo, mas porque eu acho que é um meio do caminho, mas que é o Super Bowl, que é outro caso, que é um dos eventos mais assistidos do mundo, é a final do futebol americano, e que marca o tempo. Hoje é o comercial mais caro da TV americana. Eu até brinquei contigo, né? Que eu falei do basquete, mas vale, claro, né, para o Super Bowl também, que é um show que, por um acaso, tem um jogo de futebol americano ali no meio, né? É isso. E principalmente o Super Bowl, quanta gente não liga a televisão para ver o show do intervalo ali, para ver aquele espetáculo, porque já criou-se uma mística tão grande por trás do Super Bowl, que mesmo a pessoa não sabendo a regra do Super Bowl, do futebol americano, ela vai querer parar para assistir aquele jogo. E isso acontece no basquete, isso acontece muito no beisebol, principalmente isso fica muito claro nos Estados Unidos para quem frequenta estádios. Por quê? Quem já foi para um jogo de beisebol sabe que o beisebol, claro, o esporte beisebol, ele é um esporte, ele é interessante, mas ele não é a única coisa que aquele evento vai te proporcionar. Tem muito mais coisa por trás. Tem você se reunir com amigos, tem a comida, tem a bebida, tem o show, porque tem uma pessoa que vai cantar, e tem momentos. Então, assim, todo aquele espetáculo que eles proporcionam complementam o esporte. Então, o esporte ele não é a sua única razão. Até porque a gente está falando de esporte que acontecem todos os dias, quase. Então, assim, durante a temporada, todos os dias você tem um jogo de beisebol. E aí, beleza, são 2, 3, 4 jogos em casa, e depois você vai jogar 2, 3 jogos, 4 jogos fora de casa, mas você vai 2, 3, 4 dias para o mesmo lugar. Muitas vezes com as mesmas pessoas. Então aquilo precisa ter algum tipo de entretenimento. O entretenimento ele não vai ser só o esporte. Ele tem muita coisa por trás. Não, e tem. Aí eu queria entrar na questão do atleta também, né? Nessa questão do entretenimento, mas também naqueles caras que arrastam a multidão de fãs, né? A gente sabe que tem atletas que eles estando em campo, a audiência é uma, eles não estando em campo, a audiência é diferente, né? E acabam virando ídolos, né? E eu queria até abordar aqui esse assunto aí da idolatria, né? Pro bem e pro mal. E recentemente a gente tem um caso aí que está na mídia pipocando, que é o caso aí do Vini Júnior. Eu queria que você comentasse um pouco também essa questão da responsabilidade que o negócio e toda essa exposição traz para o atleta em relação à imagem que ele, no fundo, o que você falou, ele é uma pessoa, mas ele tem uma imagem também, né? Ele vira uma imagem. Claro, é outro dilema que é muito difícil, porque é verdade que você tem um atleta, assim, tentando desconstruir, o atleta ele tá ali para entregar performance. Mais do que imagem, mais do que qualquer coisa. Ele precisa entregar performance dentro de campo, dentro da quadra, dentro do esporte dele. A imagem que ele vai trazer, muitas vezes, é uma imagem associada ao fora de campo. O que a gente não pode esquecer é que fora de campo são pessoas. E eu acho que muitas vezes a gente esquece. Então, vou pegar o exemplo do Vini Júnior. O Vini Júnior é um menino ainda, e tem toda essa questão do racismo. Então, assim, mas não é só o Vini Júnior que sofre com isso. Quantas pessoas no Brasil, quantas pessoas no mundo sofrem com isso? E muitas vezes a gente por conta da idolatria, a gente acredita que é só o Vini Júnior. A gente não acredita, óbvio, mas a gente faz parecer que é só o Vini. Quando não é, você tem outros jogadores que sofrem a mesma coisa e muitas vezes, por não ter a imagem, ou muitas vezes até por não ter a reação do Vini Júnior, não se fala tanto. Mas aquilo é um problema real, aquilo é um problema que muitas pessoas participam. Então, eu acho que essa questão da imagem, quando o atleta ele consegue usar a imagem dele para mostrar que aquilo não acontece só com ele, usar aquilo como um exemplo e dar voz àquilo, eu acho que aí passa a ser algo muito legal, inclusive para as marcas estarem associadas. Porque, mais uma vez, a gente está trazendo valores, né? São questões de valores muito claros. Você acha que esse tipo de postura, né, no caso que o Vini Júnior está tomando, né, ele não é o primeiro atleta negro, né? Enfim. Você acha que isso é que separa o atleta do ídolo?
o atleta virar um ídolo é o cara que consegue ter essa antena de capturar esses valores e representar de uma forma positiva Eu acho que um isso, monte de mas não gente? só isso. Isso, mas tem atletas. É muito difícil a gente tentar encaixar, mas tem atletas que conseguem usar isso muito bem, mas eu acho que a premissa básica para idolatria acaba sendo a performance. Foi o que eu falei da primeira parte aqui. Sem a performance é muito difícil dentro do esporte você criar um ídolo. Então, ele Verdade. é um atleta que precisa estar associado com vitórias, querendo ou não, ou com feitos únicos ali. A partir disso, vai ter atleta que se desponta muito, e aí vira uma balança, né? Tem atleta que se desponta muito por isso, tanto que nem precisa de de uma imagem. Então, um atleta que é muito ponta, que não vou falar que ele não tenha, mas ele é super discreto, é o Messi. O Messi é um cara discreto. Verdade. Difícil você trazer valores. Tem gente que fala, ele é autista, ele é isso. Mas assim, o cara é tão campeão, tão vencedor, tão que ninguém nem fala do Messi. Da Assim, pessoa, né? É mais do atleta, do jogador. já tem outros atletas que ele traz a vitória sim, porque eu acho que é a premissa básica, mas ele consegue agregar valores. Ele consegue agregar uma parte pessoal ali, e aí sim eu acho que compõe um ídolo também. E aí eu acho que isso acaba trazendo muito a questão das redes sociais, que hoje é o principal veículo de comunicação, é onde todo mundo tá, todo mundo gasta maior tempo de consumo ali, de meios, tá nas redes sociais. E aí o atleta ele tem aquele espaço ali para ele trazer esses valores. Então acho que são esses dois, mas eu diria que a performance ela é a premissa básica. Agora, assim, até fazendo um contraponto, né, que você está dizendo aqui, Edu, tem atletas de performance que tiveram a imagem apagada da noite para o dia por questões lamentáveis aí que não vou citar nomes aqui, né, mas existem casos, né, que apareceram na mídia e o cara foi execrado, né? Hoje não se emprega em lugar nenhum, né? Ou seja, o inverso também é verdade, É né? verdade, é verdade. E é o que eu falo, assim, os erros, eles não devem ser necessariamente justificados ou perdoados, mas a gente precisa lembrar que são pessoas. E assim, as pessoas erram. As pessoas erram e eu acho que é importante ter, não quero passar pano, mas o atleta, ele deve ser tratado como qualquer outra pessoa que tenha cometido aquele mesmo erro, independente do erro. O atleta, ele não é nada diferente do que uma pessoa. Então, assim, do que uma pessoa comum, qualquer da sociedade. Então, eu acho que nesse caso, é claro que a mídia, ela tende a se afastar desses atletas, porque cria-se todos aqueles valores que foram ou não criados ao longo da carreira, eles vão por água abaixo uma vez que o atleta cometeu um erro e ele passa a ter uma imagem negativa. Um dos valores que ele cria passa a ser negativo, que sobrepõe todos os outros que ele criou. E aí as marcas e a mídia tendem a se afastar e muitas vezes execrar, muitas vezes condenar. E aí meu único ponto é: o papel de condenar não é da mídia. Não deveria ser da mídia ou da sociedade, e sim da justiça. Então, acho que nesse caso, quando uma pessoa dentro da sociedade qualquer comete algum erro desse tipo, a justiça ela tem o dever de punir. Com o atleta não deveria ser diferente. Aí vem a mídia como formadora de opinião, né? E acaba pré-julgando muitas vezes. Agora, voltando à questão do business, né? Vamos voltar aqui deixar um pouco os ídolos e atletas, no final a gente fala de novo com eles. Cara, o Brasil, assim, para profissionalizar, né, o esporte no Brasil, eu percebo que é sempre um parto de elefante gordo, né? Difícil, né? Alguns clubes de futebol, falando no esporte agora no futebol, começaram aí nessa linha, então sendo bem sucedidos, né? Aliás, aqui na América Latina parece que tá funcionando, vamos dizer assim, em relação a outros países. Mas isso aí, se você olhar no universo esportivo como um todo, você falou do tênis, por exemplo, né? O tênis é visto ainda hoje como um esporte elitista, né? Não é de acesso para todos e tal. Como é que a gente pode fazer para acelerar essa transformação do esporte em business no país, como é nos Estados Unidos, por exemplo, na tua opinião? A forma que eu vejo o primeiro passo é uma profissionalização. Eu acho que no passado o esporte em geral era amador, porque eram entusiastas do esporte fazendo aquilo acontecer. A gente chegou num nível hoje em dia que isso não é mais isso não pode ser mais aceito. Então, no final das contas, a gente precisa profissionalizar
os esportes. Então, o que eu quero dizer com isso? A SAF é um caminho de profissionalizar, mas a gente está olhando muito para o clube. Mas se a gente parar para for um espectro um pouco mais amplo, a gente está discutindo liga agora, que no final das contas é tirar o campeonato brasileiro, no caso do futebol, da mão da confederação. A gente teria ligas, ou seja, vamos ter uma organização dos clubes que em algum momento vão se tornar empresas de uma forma profissional. Não necessariamente vão se tornar empresas, porque muitos clubes estão atingindo o profissionalismo sem necessariamente se tornar empresa. O próprio Atlético Paranaense é um bom exemplo disso. Mas você tem ligas. E quando você começa a profissionalizar o esporte, não necessariamente só o futebol, mas qualquer outro, você começa a ver um desenvolvimento. Por quê? Você tem investimento, seja de marcas, seja de público, seja do que for, seja de licenciamento, você tem diversas fontes de receita, mas você passa a ter investimento, com investimento você consegue contratar profissionais capacitados, que nem sempre vão ser entusiastas, então não é porque eu jogo tênis que eu vou ter que trabalhar com tênis minha vida inteira. Eu posso trabalhar com outros esportes, sem nenhum problema, porque eu sou um profissional capacitado na área do marketing, porque eu sou um profissional do business. Então, como é que uma vez que a gente começa a pensar o esporte com a cabeça de uma empresa, você vai desenvolver aquilo. Por quê? Porque você está querendo resultado, você está querendo performance, e a performance para o esporte, para a entidade esportiva, nada mais é do que vitórias, ter melhores jogadores, ter melhores estruturas, e aí você começa a ver vou trazer para o futebol porque eu acho que fica mais fácil de ilustrar, clubes como Palmeiras, clube como Flamengo no Brasil, por que esses caras estão ganhando? Não foi do nada, não foi porque eles contrataram meia dúzia de jogadores que são fenomenais. Sendo bem justo, se a gente pegar o Palmeiras, não tem nenhuma grande estrela naquele time do Palmeiras. É um time que é bem organizado, tem um super treinador, tem uma super estrutura, então você passa a ver aquilo de uma forma mais profissional. Enquanto clubes que não conseguem, pode ser SAF, pode tirar SAF, mas se não conseguir ter essa organização, eles não vão se desenvolver a ponto de ter performance. Você falou uma coisa que me lembrou uma frase do Ayrton Senna até, que ele falava assim, eu quando ganho uma corrida, eu na verdade finalizo o trabalho de um monte de gente. Eu só estou finalizando o trabalho de um monte de gente, né? E você falou do Palmeiras, né? O que a gente vê é um clube de alta performance, mas por detrás daqueles caras que estão ganhando jogos tem uma estrutura como empresa para sustentar aquela performance, né? Que vai eventualmente até além do clube, né? Os fornecedores, aí falando já para a turma de supply aqui que está acompanhando, mas toda a linha dos fornecedores, do business no entorno, né? Que suporta aquele negócio, né? E assim, no fundo, né, o Edu, uma coisa que, puxa vida, fica assim até um pezinho assim na consciência é que o Brasil tem muito talento, né? E quantos talentos a gente desperdiça porque a gente não tem essa estrutura de captar, de promover esses meninos e meninas, né? E eu vejo de uma forma tão lenta, tão devagar. Não sei se eu sou muito ansioso, né? Mas eu vejo essas transformações aqui muito devagar, cara. Eu concordo, eu acho que me veio um vídeo na cabeça, uma imagem na cabeça de quando o Guga foi campeão mundial, se eu não estou enganado, em Lisboa, e quando ele vai fazer o discurso, acho que, não sei se foi pela primeira vez, mas ele estava como número 1 do ranking, e pela primeira vez na história, um brasileiro número 1 do ranking do tênis, que é um esporte elitista num país subdesenvolvido, que é algo estranho. Ele pega o microfone e ele vai agradecer a mãe dele, não só pela relação que ele tem com a mãe dele, de mãe e filho, mas porque ele conta que quando ele era jovem, eles estavam abrindo mão de tudo. E eles já tinham vendido casa, tinham vendido. E a mãe dele não desistia e ia atrás de patrocinadores. E ninguém queria patrocinar um menino, um magrelo, franzino. E ela esporte que a gente não tinha tradição. E ela nunca desistiu. Ela foi atrás e foi atrás e foi atrás e foi atrás, até que ela conseguiu. Ele conseguiu continuar no tênis e no final das contas, se ele ali naquele momento estava sendo campeão do mundo e pela primeira vez na história a gente no Brasil tinha um número 1 do mundo, foi porque há anos e anos atrás aquela mulher acreditou e foi e conseguiu captar patrocínio. Mas assim, quantas mulheres daquela a gente não precisa para outros esportes e outros atletas, né? Eu vou colocar uma questão aqui, Edu, eu queria saber se você concorda ou não, ou muito ao contrário. Você pegou um exemplo excelente do Guga no tênis, né? Uma vez na vida e na morte a gente aparece um Guga, assim como no automobilismo, você tem o Ayrton Senna, uma vez na vida e na morte aparece um cara aí que
O fato de você ter alguns atletas brasileiros ligados a alguns esportes que despontam, mas assim, muito esporadicamente, isso seria, na tua visão, um sintoma que aquele esporte ainda não tem esse lado business estruturado de forma consistente? Aí eu não falo só para pagar bem o atleta, mas para promover o esporte desde quando o cara começa, na base, se preparando, com toda aquela infraestrutura que o esporte precisa para o cara se desenvolver, cara? Sim, mas eu vou voltar para o início da nossa conversa. Muitas vezes o esporte ele não tem essa estrutura porque por falta de audiência, falta de público, falta de interesse, às vezes local. Então, Ninguém vai investir num negócio ninguém vai investir que ninguém vê, que ninguém quer, e ninguém vai se interessar. A verdade é essa. Então, assim, eu acho que tem um desafio de como que você cria o interesse. E muitas vezes o caminho mais fácil de criar o interesse é através do ídolo. Então, o tênis, ele passou a ser conhecido no Brasil depois do Guga. A Fórmula 1, depois da Ayrton Senna não, você já tinha outros grandes ídolos, mas você sempre depende da idolatria de um atleta. Mas você acha que também, desculpa te cortar, mas Claro. só pegando um gancho, uma vez que você perde esse ídolo, porque o cara se aposentou e saiu e fica um hiato aí, isso também pode ser o contrário? Ou seja, o fato dele não estar mais ali, a audiência cair, é um efeito inverso, vamos dizer assim. Não existe uma resposta certa ou errada. Isso é um desafio permanente. Aliás, a gente tem trabalhado perto da WSL, que é a Liga Mundial de Surf, aqui no Brasil, exatamente nesse ponto, porque a gente está vivendo o melhor momento do surf no Brasil, com o tal do Brazilian Storm, que você tem grandes nomes, Gabriel Medina, Felipe Toledo, Ítalo, a gente nunca teve tanto nome despontando, mas a WSL já está começando a olhar e falar assim, entendi, mas esses caras daqui a pouco vão se aposentar. E aí? Quem é a próxima geração? Então, uma vez que o atleta ele é um excelente meio para você gerar interesse no esporte, é interessante para a entidade retroalimentar isso. Não adianta se agarrar em um ídolo, porque aquele ídolo ele vai se aposentar em algum momento. E as próximas gerações, né? Você tocou num assunto aqui, do que é um assunto recorrente no mundo corporativo, que é você fazer um planejamento de longo prazo, né? Não adianta você matar a galinha dos ovos de ouro de curto prazo e depois morrer no médio e longo prazo, né? Ou seja, aproveitar essa onda, fazendo aí um trocadilho aí com o exemplo que você trouxe, né? Pegar essa maré aí boa e você tá sempre trabalhando para trazer novos e você manter esse esporte sempre lá no alto. Talvez, não sei, tô loucurando aqui, você diga se eu estiver errado ou não. Talvez o tênis, como você deu exemplo, precisasse no momento tivesse um Guga, né, um Meligeni, trabalhar para ter novos Gugas, para você estar sempre no topo. O automobilismo talvez a mesma coisa, né? É isso. E muitas vezes o que falta é incentivo. Não é que depois do Guga a gente não teve um grande ídolo ou alguém com o mesmo potencial do Guga. Talvez sim. Talvez não seja o mesmo, mas similar. Talvez tenha faltado ali um investimento naquele grupo de pessoas. E aí a gente vê isso muito claro, e até para não sair do tênis, quando você pega, por exemplo, na Espanha, ou na Argentina, ou no próprio Estados Unidos, que você tem um ídolo que aparece, mas quando aquele ídolo já está começando a se aposentar, aparece outro. Então você teve lá Agassi e Sampras, no final você já começa a ver Mardy Fish, Andy Roddick, que são americanos que estão vindo como a próxima geração. Ah, mas você está querendo comparar Mardy Fish, Andy Roddick com Sampras e Agassi? Não estou querendo comparar. Mas ali houve um trabalho, uma construção de, cara, saindo esses caras aqui, a gente precisa sobrepor, porque senão perde o interesse. E aí esse é o trabalho que a WSL está fazendo agora, porque você tem uma geração excelente vindo aí depois. Você tem o João Chumbo, você tem o próprio Iago Dora, você tem novos atletas vindo aí, mas quem são esses caras? Então talvez, como é que a gente aproveita a atenção do público brasileiro no esporte para criar esses caras aqui que vão durar mais? Não adianta eu esperar baixar aqui a onda, ninguém mais está vendo o que aconteceu, por exemplo, com o MMA. Todo mundo viveu aquela euforia inicial. Euforia do Anderson Silva, do José Aldo, do Cigano. Acabou. E aí, quem tem? Cara, a gente tem vários campeões hoje em dia no UFC. Ninguém se fala mais disso. Por quê? Talvez a gente tenha se agarrado tanto àqueles ídolos que quando eles acabaram, acabou o esporte junto. E, putz, não pode. Como é que a gente pega esses caras, a onda desses caras aqui e faz essa passagem de bastão? Se a gente conseguir fazer sempre essa passagem de bastão, é uma forma de você manter
o esporte. Não é a única, mas é uma forma de você manter o esporte Então, mais em evidência. mas assim, não é só uma questão de marketing, né? Eu acho que você falou do marketing, da divulgação e de promoção desses novos atletas e tal, e está sempre construindo a imagem desses novos atletas para Uhum. gerar interesse, para ter público, né? E com público patrocínio é o ciclo virtuoso, né? Mas não é só isso, né? Para você ter novos atletas, você também precisa ter uma indústria, entre aspas, de formação desses caras, né? Um novo atleta de alta performance não surge assim, ó, acordei, eu acho que eu sou bom. Não é assim, isso. né? Você precisa trazer cada vez mais escolas e, no caso do futebol, é mais simples, porque todo mundo nasce jogando bola aqui no Brasil. E o futebol, assim, desculpa te cortar de novo, né? O futebol, a gente está no topo. Não ganhamos a Copa. Pô, mas o Brasil foi a todas as Copas, Uhum, né? É difícil dizer que o Brasil não é um player relevante nesse uhum, universo. Pode ter sido um pouco mais no passado, mas sempre foi. Então, uhum, essa relevância dentro do que você falou gera interesse, uhum. né? A camisa da seleção é uma das mais vendidas do mundo, enfim, assim por diante, né? Agora, outros esportes, como você lembrou bem, não tem Se essa você for, permanência assim se a gente for ver os esportes que tem mais, só reforçando isso, hoje os esportes que tem mais sucesso no Brasil não são esportes que têm mais investimento, são esportes que fazem parte da nossa vida. Então, o futebol faz parte da nossa vida desde sempre. É, o surf, por que o surf está tão em evidência? É um lifestyle do brasileiro do litoral. Verdade. É o tipo de coisa que já acontece. Por que o vôlei é tão campeão no Brasil? Quem nunca jogou vôlei na educação física do colégio? Você considera rodeio esporte também, não? Você falou de lifestyle, eu lembrei do Eu pessoal do prefiro, eu interior. prefiro não entrar nessa polêmica. Tá bom, passa então. Mas quem nunca jogou vôlei no colégio, na educação física, quem nunca jogou handball? Então, são esportes que a gente faz parte do dia a dia do brasileiro, de alguma forma. E aí eu fico muito triste ver que, por exemplo, a gente está indo para um caminho que a educação física não passa a não ser mais obrigatória. Porque você está tirando um pedaço do brasileiro. E aí era o que a gente tinha ali como algum dos estímulos, como trazer isso de descoberta mesmo. E aí a gente passa a depender só dessa parte de investimentos, de ter escolinhas de base, que você vê muito bem lá fora. Então, nos Estados Unidos, não preciso nem citar que colégios e universidades são os maiores formadores de atletas americanos. Na Espanha, é um modelo diferente, mas ainda dentro do tênis, você tem a esquadra espanhola, porque você tem uma escola espalhada por todo o país, e os destaques daquela escola, eles se juntam para treinar juntos. Então, você tem essa reciclagem o tempo todo. No Brasil, até pelo tamanho, até pela falta de investimento, também. desigualdade, a gente não. É mais difícil você ter esse tipo de coisa. Mas esse tipo de coisa, sem dúvida, é fundamental. Assim, você falou uma coisa interessante na questão da educação física, né? Minimamente, pelo menos a opção, né? Nem ter para todo mundo, nem deixar de ter para todo mundo, Sim. né? Mas oferecer opção para quem gosta, não só fazer, mas ter até uma jornada diária um pouco mais intensa em uma atividade física que ele queira se desenvolver, casado com o estudo, como você falou, que é uma dificuldade, né? E aí fazer as duas coisas juntos faz todo sentido, na minha opinião. Que eu acho que talvez fosse uma forma interessante aí de captar. Isso é algo que no Brasil, não só no Brasil, estou falando do Brasil porque é a realidade que a gente vive, mas é muito difícil conciliar esporte de alta performance com estudo. E é algo que lá fora eles dão muito valor. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, eles, assim, isso é imprescindível. Então, hoje no Brasil, quantos atletas a gente vê que tiveram que deixar os estudos para poder focar no esporte? Eu mesmo falei, assim, por mais que meu técnico exigisse notas altas, eu tinha que faltar aula. Pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu faltava aula para estar participando de torneio. Eram 8, 9 horas por dia dentro da quadra. Então, assim, é muito difícil você conciliar. Isso lá fora já não é uma realidade, porque você consegue associar atividade física ao colégio de alguma forma, até porque tem colégios, na maioria das vezes, integrais. Quando não, você tem academias, como dentro do tênis tinha a academia do Nick Bollettieri, que hoje em dia é uma academia, é o IMG Academy, que é isso, é quase que um internato de atletas. Se a gente pegar a academia do Nick Bollettieri, eu acho que é um dos maiores casos de todos, porque você tem os maiores tenistas passaram por lá. Agassi, Sampras, até não só americanos, como a Sharapova passou por lá também. A gente já está chegando no final, eu queria perguntar um monte de coisa para você, cara, porque esse assunto de esporte é um negócio que vicia e todo mundo tem opinião para tudo, Sim. né?
Mas o que você falou, puxa vida, eu fico pensando em tudo que a gente não tem aqui, né? Você falou um monte de coisa que a gente não tem, né, cara? E quanta coisa que poderia ter e gerar negócio para essas coisas, essas academias serem negócio também. Sem né? dúvida. Crescer esse mercado de esporte, Sim. né? Com academias e com todo o ecossistema, né, que está nesse business. Edu, para a gente terminar, cara, não podia deixar você sair daqui sem responder uma pergunta pessoal, cara. Se você tem algum ídolo no esporte, é uma curiosidade, tá? E se sim, quais são, ou quem é, né? Esse seu grande. Você falou tanto do Guga aí que eu acho que você vai o citar Guga com ele. certeza. Cara. O Guga com certeza. Apesar do tênis não ser o meu esporte favorito, e isso é muito curioso porque eu joguei tênis minha vida inteira, mas eu não sou uma pessoa que assisto tênis. O Guga, sem dúvida, por tudo que ele representa. E aí eu vou entrar. Se a gente for pro futebol, ferrou, porque eu cresci vendo uma geração de 97, 98 do Vasco, que eu sou vascaíno, então assim, ali eu tenho alguns ídolos que dentro do esporte, e que isso fique claro, dentro do esporte me orgulham muito. Você quer citar algum aí, só para... Cara, aquele time, você tem Mauro Galvão, você tem Romário, você tem Edmundo, você tem Juninho Pernambucano. Tá bom, o time inteiro, então. Aquele time não tem como. Mas se eu tivesse que tirar um, assim, eu tiraria o Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano é um cara que. Porque ídolo é além da alta performance. Ele sempre conseguiu conciliar alta performance com um extracampo, com uma personalidade que orgulha. Ele, no final de carreira, voltou pro time ganhando praticamente nada. Então, eu botaria o Guga e o Juninho Pernambucano, são meus dois maiores ídolos. Bom, eu vou declarar os meus também. Eu tenho 2 ídolos e meio. Eu tinha 2 e ganhei meio depois, tá? Eu vou começar pelo e-mail, né? Eu como sou flamenguista, né? Justo. Somos niteroenses, mas eu sou flamenguista, você vascaíno. O meu ídolo é o Zico, né? E recentemente eu ganhei o meio que é o Roberto Dinamite, pela amizade dos dois, pela história. Eu não conhecia, olha só, eu não conhecia essa amizade, a história deles, né? Que começaram juntos e tal, das famílias juntos. Então o Roberto veio para minha coleção, né? Mas o lado de ser vascaíno piorou, por isso que eu falo e-mail. Não quer dar o braço brincadeira, a torcer, justo. Brincadeira, não tem nada contra o Vasco. E o meu outro ídolo, que para mim esse eu guardo, como sempre, é o Ayrton Senna, não só pela performance, mas pelo que ele representava em relação à dedicação, Sim. né? Ele ser uma pessoa obstinada por resultado, enfim, e por muitas outras coisas que eu me identifico, eu tenho ele também na minha coleção de ídolos, mas são esses aí, tá? Não tem mais nenhum, não. Mas olha que curioso, só fazer uma provocação e não tem uma resposta. Como seriam esses ídolos, nossos, meus e seus, se eles estivessem vivendo hoje a era das redes sociais? Boa pergunta. Onde eles tivessem livre-arbítrio para falar e expressar tudo o que quisessem. Como seria? Não sei. Eu também não. Até porque a impressão que fica é que eles só se dedicavam pro esporte. É isso. Como uma máquina. Isso aí. Edu, obrigado aí pela tua presença. Foi um papo super legal, passou rápido. Passou super rápido. Mas a turma aqui avisa, olha, acabou, não tem mais. A gente vai marcar outros. Com certeza, vamos. Faz o seguinte, como é esporte, a gente marca o outro no bar tomando uma cerveja, que eu acho que combina mais, né? Com certeza absoluta. Bom, pessoal, obrigado por vocês terem assistido. Esse foi um papo muito gostoso com o Edu. A gente falou aqui muito desse mundo do esporte, essa parte do business, né? Continue nos acompanhando nas redes sociais. A gente tem esse episódio aqui em todas as redes sociais, no nosso portal de conteúdo, no Procurement Digital, procuremedigital.com.br, no nosso canal do YouTube, que você, claro, vai marcar aí o sininho para ser notificado dos próximos episódios. E para fechar, eu não poderia deixar de falar que o Resenha é um programa do Procurement Club patrocinado pela Level Group. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Edu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.